Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do facto, pode resumir-se nos seguintes pontos. 1. A alma do espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corpórea. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. 2. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda a imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. 3. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos à das qualidades. A alma tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restarem mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De tu distintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. 4. Em virtude da lei do progresso, que dá a qualquer alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mau, conforme o esforço e a vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, antes recebe-os no seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. 5. Dependendo o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prémio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda a parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. 6. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda a imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. 7. O espírito sofre pelo mal que fez, da maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências deste mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. 8. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso constituem tais ações um começo de progresso. 9. Toda a falta cometida, todo o mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não o for numa existência
merecê-lo-á na seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. 10. O espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no espiritual. A consequência das suas imperfeições, as misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas numa anterior existência e das imperfeições que a originaram. 11. A expiação varia segundo a natureza da gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda a falta terá punição e terá recompensa todo o ato meritório, segundo o seu valor. 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus existe por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero e de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinência no mal, suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanece no mal. Ora Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe, e deixa de o punir quando deixa de existir. Por outro lado, o mal moral, sendo por si mesmo causa do sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele descresça. 14. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. 5. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lubrigarem o termo da provação, acreditando-a eterna, como eterno lhes parece que deve ser um tal castigo. 16. O arrependimento, enquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. 17. O arrependimento pode dar-se por toda a parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda numa nova existência corpórea. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem lhe havia feito o mal,
Quem não repara os seus erros numa existência ulterior em contacto com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação opera-se fazendo-se o que se deveria ter feito e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde, isso tem sido orgulhoso, amável, isso foi austero, caridoso, isso tem sido egoísta, benigno, isso tem sido perverso, laborioso, isso tem sido ocioso, útil, se tem sido inútil, frugal, se tem sido intemperado, trocando em suma por bons ou maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. 18. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. 19. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes torna-se-lhe lento e tenaz à sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contenância se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus faz-lhe entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir. Votado a eterna inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. 20. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo da guarda, guia, que por eles vela, na persuasão de lhes suscitar bons pensamentos, desejos de progredir e também de lhes espreitar os movimentos da alma, com o que se esforçam por reparar numa nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quando sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência. Do mesmo modo que
dando um passo para o bem, sente imediatamente efeitos benéficos. Observação: seria um erro supor que, por efeito da lei do progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob a condição do ulterior arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação. E segundo, porque sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende fazê-la cessar, que por tanto tempo quanto perseverar no mal será infeliz, finalmente que o sofrimento será interminável, se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis é que se verifica precisamente tal hipótese, visto que é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não tendo, pois, o homem interesse em converter-se ao bem para ele sem proveito. Diante dessa lei cai também a objeção extraída da presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ela tornará a boa ou a má estrada. Sabe que ela será punida se fizer o mal, mas sabe também que tal castigo temporário é um meio de fazê-la compreender o erro. Cedo ou tarde, entrando no bom caminho pela doutrina das penas eternas, conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, que está previamente condenada a torturas infinitas. 21. A responsabilidade das faltas é completamente pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. 22. Conquanto infinita a diversidade de punições, há algumas inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma nas angústias que acompanham a morte e a despertar de outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Naqueles que, pelo contrário, têm pura a consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasso é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. 23. Um fenómeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. 24. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. 25. Há espíritos mergulhados em densa treva, outros encontram-se em absoluto isolamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem em termo.
Alguns são privados de ver os entes queridos e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhes traga a calma para intervir a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. 26. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é um suplício ver acima dele postos, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. O hipócrita vê, desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O satiro, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avaro o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências de sua atitude terrena. Nem a sede nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos se lhe estenderão às suas mãos suplices, e pois em vida só de si cuidará, ninguém dele se compadecerá na morte. 27. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está em repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demoramos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. 28. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesma preparada na vida corpórea. Mais tarde, faculta-se-lhe outra encarnação para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra muito tinha a expiar, e os que gozam uma felicidade aparente, em que pensem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro numa existência ulterior. Foi nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. 29. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e, enquanto não tiver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é imensurável, deixando sempre viável o caminho da redenção. 30. Subordinadas ao arrependimento e reparação dependentes da vontade humana, as penas, por serem temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Ou seja, subordinadas ao arrependimento e reparação dependentes da vontade humana, as penas, por serem temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital a sofrer as moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos, mais ou menos dolorosos, que a moléstia reclama.
esperando alta, tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solicito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. 31. Às penas que o espírito experimenta na vida espiritual, juntam-se as da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias, as vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Número 32. Não daria Deus, diz-se, prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por consequente, isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Para tanto seria preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tende a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e se o não fez, é porque na sua sabedoria quis que o progresso constituísse uma lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas, e pois que o facto existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo seria uma insensata revolta contra a lei. Injustiça haveria sim na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros porventura não atingem senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Pelo contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que precede a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue na sua formação por melhor aquilhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam a fim têm passado, como qualquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Posto isto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prémio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse o seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso, e o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. Tanto o bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre o homem, não é fatalmente impelido para um nem para o outro. 33. Em que pese à diversidade de géneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Número 1. O sofrimento é inerente à imperfeição. Número 2.
toda a imperfeição, assim como toda a falta dela, promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Podendo todo o homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um, segundo as suas obras, tanto no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Agora temos aqui notas, que diz ver capítulo 6, número 7, o Livro dos Espíritos, número 400, ou seja, a página 443 e 444. Ver o capítulo 6, número 25, a citação de Ezequiel, nós já lemos anteriormente. Depois temos aqui perpétuo é sinônimo de eterno, diz-se o limite das neves perpétuas, o eterno gelo dos polos. Também se diz o secretário perpétuo da Academia, o que não significa que o seja ad perpetuum, mas unicamente por tempo ilimitado. Eterno e perpétuo empregam-se, pois, no sentido de indeterminado. Nesta acessão, pode dizer-se que as penas são eternas para exprimir que não têm duração limitada, eternas, portanto, para o espírito que não lhes vê o termo. Mas aqui nas notas tem a necessidade de reparação é um princípio da rigorosa justiça, que se pode considerar uma verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina nenhuma religião ainda a proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo poderem quitarem-se das suas ações por um simples arrependimento que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas, contudo, crendo-se assim quites, verão mais tarde se isso lhes bastava. Poderíamos nós perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. Isto aqui é uma pergunta, deixa-me repetir. Poderíamos nós perguntar se este princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais, se essas leis se dariam por desaformadas desde que o indivíduo que as transgredisse por abuso de confiança se limitasse a dizer que as respeita infinitivamente, porque hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que qualquer homem honesto se impõe como dever, segundo o grau das suas forças. Esta aqui é outra pergunta. Porque hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que qualquer homem honesto se impõe como dever segundo o grau das suas forças. Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será outro freio aos seus desmandos e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, visto como interessa à vida da sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que o tornam penosa ou a sua verdadeira situação. Outra parte diz, ver a primeira parte, capítulo 5,
o Purgatório, número 3 e seguintes. E depois, segunda parte, capítulo 8, Expiações terrestres. Ver também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos.